Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Iniciamos hoje o diagnóstico aos primeiros 2 anos deste mandato do Executivo Municipal de Sesimbra. Hoje com a presença de Márcio Sousa, 47 anos, vereador independente, eleito pelo Chega nas últimas autárquicas, a quem agradecemos desde já a presença nos estúdios da Popular FM e começando desde logo, de forma inevitável, por lhe pedir um balanço ao trabalho desenvolvido até ao momento pelo Executivo liderado por Francisco Jesus, da CDU. Boa tarde. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder fazer um relato desses primeiros 2 anos de mandato na Câmara Municipal de Sesimbra, uma Câmara que sabemos que é liderada pelo Executivo da CDU, a qual eu independentemente faço parte também. É verdade, fui eleito pelo Partido Chega. Foi uma mudança de ares, um bocado conturbada na altura. Já lá iremos à mudança de ares, mas para já vamos cingir-nos então a essa análise que nos pode fazer, até porque também tem o pelouro da Proteção Civil, relativamente ao trabalho desenvolvido nesta primeira metade do mandato. Positivo, suficiente, negativo? Para mim, a primeira experiência eu acho que tem sido positiva esses primeiros 2 anos, independentemente das dificuldades que enfrentamos, né? Porque iniciar um mandato com uma divisão política grande que são 3 forças a liderar o Conselho. Sabemos que a principal força é a CDU, juntamente com o PS, e eu como independente. Veio os desafios acrescidos. Temos um município que também é um município envelhecido, como é de conhecimento geral. Os desafios são constantes, são diários. Mas eu também acredito que o trabalho que tem sido desenvolvido junto com a CDU é um trabalho futuro, que não é nos próximos 2 anos finais que a gente vai conseguir complementar tudo aquilo que falta ser feito no município. Eu uso sempre uma frase quando me questionam sobre isso, que é assim: o que está feito até agora está bom, mas poderia ser melhor. E como é que avalia o contributo da oposição, nomeadamente do PS? Desculpa o riso, mas eu tenho que ser sincero, o PS não é oposição. O PS em Sesimbra não é oposição. Eu fiquei um tanto quanto surpreendido quando fui conhecer o que seria feito quando a gente assumiu a Câmara e deparei com um PS de mãos dadas com a CDU. Então eu não posso aceitar que o PS aqui seja oposição, tá vendo? O que foi feito em campanha, o que foi dito em campanha por parte do Partido Socialista veio por água abaixo a partir do momento em que eles fazem um acordo de entendimento com a CDU. E o Márcio Sousa não tem um acordo de entendimento com a CDU? Não se considera ser o fiel da balança para a gestão CDU, tendo em conta que o Executivo é composto por 7 elementos, 3 da CDU, 3 do PS e o Márcio Sousa neste momento independente. Não tem nenhum acordo com a CDU, ou seja, não está refém de acompanhar a gestão da CDU por ter recebido o pelouro da Proteção Civil? Essa questão é forte, é uma questão muito presente. Eu vou ter que tocar num assunto em que foi tema de conversa durante muito tempo. O entendimento com a CDU veio pós ruptura com o Partido Chega. Antes não havia entendimento, foi me dado conhecer que eu representando aquela força política não faria parte do Executivo, seria um vereador eleito, sem uma pasta, e eu aceitei, no entanto, e foi dito da minha parte ao presidente, então sou a principal aqui oposição. Sim, foi feito isso. No entanto, veio a ruptura e foi feito também uma aproximação por parte do líder do PS na altura, a qual eu achei que era uma falta de compromisso da parte do PS, o que foi me proposto, que eu alinhasse com eles, que eu ajudasse eles, que eu trabalhasse com eles, que eu fizesse uma coligação com eles, tendo em vista que eu já era independente, que eu já não representava uma força política.
eu achei por bem dar a conhecer ao presidente, o Francisco Jesus, que o líder do PS tinha me procurado e tinha me proposto tais condições, que eu não sei se posso dizer as condições que foi feita. Isso com gerou certeza. Estamos aqui para esclarecer. Isso gerou uma polêmica. Eu gosto disso porque me deixa à vontade, porque eu também tive vários meios de comunicação na altura em que eu dei a conhecer qual foi a proposta do Partido Socialista, e eu, no entanto, antes de dizer sim ou não, eu disse ao líder do PS que iria falar com o presidente e dizer qual era a minha posição e o que tinha sido me proposto. No entanto, ele me disse assim: vai se vender a CDU. E eu tive que responder com a mesma moeda, assim como vocês fizeram. A grande diferença entre eu, Márcio Souza, vereador independente, e os 3 vereadores eleitos pelo Partido Socialista é que eles representam o Partido Socialista. Então, o que foi dito em reuniões, e houve até reuniões muito quentes na altura, e agora sem medo das palavras, eu disse que faltou, o que eles fizeram em campanha foi passar um atestado de burrice aos sesimbrenses, tá vendo? Porque os sesimbrenses esperavam mesmo oposição, se deram aqueles lugares para eles, era para ser oposição, era para ser feito um governo de oposição, mas no entanto foi feito um governo de coligação, em que eu fiquei de fora. Neste momento não há oposição dentro do Executivo à gestão CDU? Não. Com toda a franqueza, não. Quais foram as condições que o PS lhe apresentou para que alinhasse a seu lado? A proposta do líder do PS era... Eu fazia quando estamos parte... a falar do líder do PS, deduzo que esteja a referir-se a Nelson Pólvora. Justamente, esse mesmo. Essa pessoa me procurou, me propôs fazer parte do executivo do lado deles, tornaríamos uma força maior, com 4 eleitos, certo? No entanto, eles já tinham pelouros, já tinham suas pastas todas definidas, já tinham o acordo feito com a CDU. Eu perguntei qual era a minha posição. Não, fazia parte do conjunto socialista e governaríamos o município. Assim, o presidente teria que aprovar tudo aquilo que a gente apresentasse. Eu não achei bem, não respondi na altura. Foi uma conversa um tanto quanto amigável nesse dia. Depois, se for o caso, a história foi mais quente. E eu disse para ele que sim, no outro dia passaria lá no gabinete dele e diria sim ou não a proposta. No outro dia fui ao gabinete dele, do Nelson Pólvora, e disse que aceitaria as condições se eles entregassem as pastas, ficasse nós os 4 sem pelouros, aí sim eu aceitaria essas condições. Ele disse que não, porque os outros 2 colegas de vereação não iam aceitar essa condição e não podia ser assim. Então eu peço imensa desculpa, eu também tenho que falar com o presidente, que ele está à minha espera. Foi aí que ele disse que o presidente vai te comprar. Eu disse, eu vou ouvir a proposta dele. Eu combinei uma reunião com o presidente e vou falar com o presidente. Saí do gabinete do socialista e fui falar com o seu presidente, na qual o seu presidente mais uma vez foi muito taxativo e me disse com palavras certeiras que pronto, olha, sabia da minha ruptura com o Partido Chega, que não poderia me oferecer nada, porque a força política dele não aceitava, não lhe dava abertura para me oferecer nenhuma pasta. E nesse momento eu achei certo em dizer a verdade a ele e dizer, olha, então foi assim, o Partido Socialista, o líder do Partido Socialista, o Nelson Pólvora, me procurou e me fez a seguinte proposta. E disse a proposta ao seu presidente, e ele, assim, um bocado estupefacto, me perguntou qual foi a minha resposta. E eu disse a minha resposta. Falei, se eles entregassem as pastas, os pelouros, ficassem sem pelouros como eu aceitaria sim governar com eles, mas independente. O que está a dizer é que toda a gente da parte da oposição no Executivo Municipal de Sesimbra sucumbiu à entrega de pelouros por parte da gestão CDU. Foi, para mim, como, assim, eu tenho alguns princípios que eu não perco, independentemente do que foi falado, do que foi dito, do que foi escrito, do que foi para a imprensa, e um deles é o caráter. E quando o seu presidente me disse que eu, representando o Partido Chega, não teria direito a nenhuma pasta, a não representar o Executivo Municipal com um pelouro, eu aceitei as condições porque eu sabia de onde que eu estava vindo. Mas não acha que foi desleal, então, assim, para com o partido que o elegeu? Essa eu não sei se a gente vai falar desse ponto já, mas eu gostaria também de explicar essa situação. Então podemos ir aí. Como é que um defensor ou apoiante de Jair Bolsonaro, que representa a direita no Brasil,
acaba a assumir pelouros no executivo de esquerda comunista em Sesimbra. Isto em termos futebolísticos, e eu vou fazer esta analogia porque sei que o Márcio Sousa também aprecia imenso futebol, ou não tivesse nascido no Brasil, e que também tem um descendente com extrema habilidade para a prática do futebol, mas essa é outra história. Em termos futebolísticos, isto é uma mudança radical. Isto é passar da ponta direita ou de extremo direito para extremo esquerdo, digamos assim. Como é que isto acontece? Bem, na verdade, essa história é um bocado longa, porque foi uma ruptura, foi um divórcio que eu não pensava que iria acontecer tão precoce. Mas a força política que me elegeu, que é o Partido Chega, do Dr. André Ventura, e que por muitas das vezes a imprensa nacional me procurou e tentou que eu atacasse, e eu sempre disse que não, que eu a ele sempre desejei vida longa e saúde. Acho que é uma pessoa que tem uma capacidade impressionante como político. Visto por mim, atenção, eu nunca escondi isso, nem ao senhor presidente da Câmara, nem aos outros vereadores, e já fui confrontado também por outros vereadores pelo Partido Socialista, inclusive usou algumas vezes um tom racista comigo em algumas reuniões, as quais eu não deixei passar. Está a falar do vereador do PS, Miguel Fernandes. Sim. Já lá iremos saber se esse diferente está ultrapassado ou não. E vindo do Brasil, vindo de uma família tradicional brasileira, cresci na igreja, fiz o serviço militar obrigatório, tive 3 anos numa unidade militar, representei o meu país, desfilei para o presidente 2 vezes, vi sempre a direita como um expoente máximo, e aquilo que me fez acreditar que era possível quando o Jair Bolsonaro chega a presidente do Brasil, foi as diretrizes, as mais-valências de um ex-militar, de um capitão do Exército, como era o antigo presidente, que para mim é presidente. Eu acreditei que era assim, que era o momento de viragem. Tá vendo? Então como é que passa para o extremo oposto, para a esquerda, em Portugal, no município de Sesimbra? Deixou de acreditar ou ainda acredita na direita? Eu acredito na direita, acho que essa mudança não foi assim tão radical, porque eu não ando com um cartãozinho da CDU no bolso, e foi o primeiro partido que eu me filiei, foi o Partido Chega. Vote agora nas tuas figuras favoritas. Golfinhosdouro.cistim.io. Organização Popular FM e Jornal O Setubalense. Outros patrocinadores: Casa Ermelinda Freitas, Construções Costa Nicolau, Instituto, com bases na democracia portuguesa, que é o caso do PCP, tinha algumas valências, e aquele executivo municipal ali mostrou para mim que nem todos da esquerda é aquilo que me venderam. Eu acreditei no projeto deles, eles me apresentou o projeto. Voltando à questão da proposta do aceitação de uma pasta, que é a Proteção Civil, que me foi dada pelo senhor presidente, foi uma coisa que, na altura que eu disse para ele o que tinha se passado, a proposta do Partido Socialista, ele me disse no mesmo tom, muito claro, disse assim: vereador, eu não posso te oferecer nada, eu não posso te dar um lugar. E eu disse: tudo bem, então o senhor sabe que eu sou o fiel da balança, meu voto, eu faço o que eu quiser nas reuniões, eu voto aquilo que eu achar bem, para sim ou para não. E eu ia sair à porta e ele falou assim: olha, o que eu posso lhe dar é meio pelouro da Proteção Civil. E eu, na altura, ponderei ainda, falei: senhor presidente, eu não vim lhe pedir nada, eu só vim lhe dizer quem são as pessoas que estão do outro lado. E ele disse: olha, então pensa e veja bem o que queres fazer. E eu fui até a porta e voltei para trás, porque veio aquele pensamento, falei: se eu não abraçar isso, eu não vou ter oportunidade de me formar politicamente como me predispus nas ruas para o povo. Eu tenho que representar esse povo de alguma maneira, eu tenho que estar aqui dentro, eu tenho que fazer parte desse time. Perguntei ele, a primeira pergunta foi: eu não tenho que me filiar ao partido, né? E ele riu e disse que não. Falei: sendo assim, então eu aceito a proposta do senhor. Mas ainda acredita na direita? Acredito. O que é que seria preciso para voltar a integrar o Chega? Não, aí vem as tais bases que eu disse: familiar, militar, vem os princípios. Eu fechei uma porta, essa porta eu não abro mais. O Partido Chega é passado, desejo a eles vida longa e sucesso na caminhada que eles têm pela frente, e espero que consigam os objetivos que eles predispôs, mas o Partido Chega não.
a porta está fechada. Não deixa de ser curioso que acontece este processo com Márcio Sousa em Sesimbra, mas não deixa de ser curioso que, por exemplo, no Seixal e também na Moita, para citar alguns casos que me vêm assim de repente à memória, também se verificaram a saída dos vereadores eleitos pelo Partido Chega. Qual é a leitura que tem sobre isto? A leitura que eu faço, falta aí a Cidália de Moura. Ela também desistiu da caminhada ao lado do partido e se tornou independente. Tudo começou com a Distrital, com o presidente da Distrital, com as imposições. Eu, quando fui para as ruas de Sesimbra fazer campanha... Estamos a falar de quem? Cidália de Moura. Não, no meu caso... Distrital. Luís Maurício. Do Luís Maurício. Luís Maurício. Desculpa o riso. Havia ali uma falta de conhecimento político, uma imposição quase como ditador daquilo que deveríamos fazer, e nós que estávamos inseridos nas câmaras, mesmo sem pelouro, sem nada, a gente já sabia que tinha muitas coisas que eram nos pedidos através do partido, não só da presidência da Distrital, que não era compatível com aquilo que a gente, quando falou em campanha, foi para ali para fazer, para tentar mostrar para o povo cá fora que a direita existe, há aqui uma oposição, vamos fazer isso. Quando era dado conhecimento do que ia ser votado nas reuniões de Câmara, nas reuniões de Assembleia, era sempre, como eu disse, nem tudo da esquerda é mal. Eu tenho um mentor político por trás de mim, que é uma pessoa de direita, eu não vou revelar o nome aqui, que eu tinha o cuidado de discutir com ele os assuntos, os temas todos que estavam ali na ordem de trabalho da reunião de Câmara, e ele dizia assim para mim, não vá por aí, atenção, aí coisas que convém que você vote a favor. E a ruptura total veio quando foi o orçamento municipal, né? O orçamento municipal, veio aquele peso do voto decisor, né? Que é o meu. O primeiro. Sim. Logo no primeiro. E quando eu mandei a ordem de trabalho para o partido, que o partido pedia que a gente mandasse sempre as ordens de trabalho para poder nos dar orientação do sentido de voto, aquela coisa. E quando falei com o atual deputado, que é o Bruno Nunes, e ele disse assim para mim, não, o voto é contra. A gente sabe que o Partido Socialista vai votar contra, e você vai votar contra, a Câmara vai abaixo. Vai ficar em gestão. Eu mesmo, com a pouca experiência política, achei que não era o melhor caminho. Fui falar com a pessoa que me preparou, que me dá esse suporte político. Eu vou avançar um nome, Gabriel Mitar Ribeiro. Diz-lhe alguma coisa? Diz. É uma pessoa muito preparada, uma pessoa que tem um conhecimento. É o seu mentor? Não. Não? Não. Adiante. Mas não me importaria. Das poucas vezes que privei com o seu Gabriel, ele tem um conhecimento de matérias políticas que eu me envolveria com ele e acho que criaria ali um bom entendimento. Mas esse pedido por parte de Bruno Nunes, do deputado Bruno Nunes? Do Bruno Nunes, a me dizer que o partido a orientação do partido era para votar contra o orçamento, porque o PS ia votar contra também, então aquilo ia causar ali a Câmara ia abaixo. Eu, quando comentei com a pessoa que politicamente me orienta, me disse, não vai fazer isso. Não vai fazer isso, que você vai arrumar aí inimigos no município que acreditou em você e não é benéfico para os sesimbrenses, não é benéfico para os trabalhadores da Câmara e não vai fazer isso. E o telefone não parou. Do partido chega mensagem e tal. Sei, por vias direta, que eu ainda tenho alguns amigos no partido que tem aquela visão, inclusive a deputada Rita Matias, a gente ainda fala, somos, não vou dizer amigos, né, mas somos pessoas chegadas, e eu votei favoravelmente o orçamento. Viabilizei. Foi a gota d'água. Eu acho que do partido só não me ligou quem não tinha meu número. Retiraram-lhe a confiança política ou foi Márcio Sousa? Não. Eu falei, olha, eu procurei esse caminho, eu fiz a minha campanha, eu paguei a minha campanha, eu arquei com todos os custos da campanha.
Tá vendo? Foi eu que montei a Concilia, foi eu que criei o Chega Sesimbra. Eu sou a cara do Chega Sesimbra. E vocês estão me fazer isso? Eu não vou fazer isso. Eu não admito. E veio um comunicado a dizer que o doutor André queria falar comigo e que não aceitava aquela condição que eu tinha feito, que o voto era contra e eu não devia ter feito aquilo. E eu mais uma vez deitei a minha cabeça no travesseiro à noite e disse, peraí, eu entrei sozinho. A única pessoa que eu pedi opinião foi a minha mulher e ela disse, você é quem sabe. Foi na altura que eu aceitei a candidatura. E no outro dia eu tomei a decisão. Chamei o meu assessor político, o Luiz Pina, e disse, Luiz, eu vou deixar o partido. Pai, eu vou deixar o partido porque eu não passo por isso. Eu não vou fazer isso com o Sesimbrense. Não foi para isso que eu fui para as ruas a dizer que ia fazer mudança. Eu não prometi nada a ninguém. Eu não pedi um voto a ninguém e fui eleito. Então eu acho que é justo. Eu não vou aceitar isso. E ele, se você for, eu vou também. Eu também me desfilio. Criamos o e-mail, mandamos para o partido, desfiliação toda, comunicamos à imprensa, comunicamos à Câmara Municipal. Veio o turbilhão todo. O que é que aconteceu? Ofensas, desacatos. Que desacatos? De todas as formas. Grosserias. Militantes do Chega aí no meu espaço comercial a me ameaçar de me dar porrada. E eu ia dizer, olha, atenção, estás enganado. Eu não me escondo, eu estou aqui todos os dias. E se quer saber a verdade, eu posso lhe dizer. Não queriam perceber, tá vendo? A imprensa tentou de várias as formas que eu inventasse história, que eu contasse uma história mirabolante, que foi... Não foi nada disso. Foi a minha decisão pessoal que eu tomei naquele momento e viabilizei o orçamento e fui crucificado, fui posto na cruz. Viraram para mim e disseram assim, estás acabado politicamente. O que acaba de dizer aqui é que associa o Partido Chega a praticamente a uma ditadura. Eu não digo o partido num todo, mas ali alguns membros, como esse antigo presidente da Distrital, Luiz Maurício, uma vez ele disse para mim que era conhecido dentro do partido como o pequeno ditador. Naquele momento caiu mal sobre a minha pessoa. E numa outra visita que eu fiz no gabinete central do partido, o deputado Pacheco de Amorim fez uma insinuação assim, eu não sei se ele pensou alto, tá vendo? E disse, esses brasileiros pensam que são quem? E eu comecei a juntar algumas coisas, tá vendo? E disse assim, afinal, o partido não é bem aquilo que eu pensava. Mas eu já estava dentro do barco, então eu vou remar, tá vendo? E numa outra reunião, acho que foi até aqui em Palmela mesmo, um grupo de militantes estava a dizer assim, coitado do brasileiro, não vai a lado nenhum. Admite votar no Chega ainda nestas legislativas ou é... Não. Vou votar na direita. Mas não no Chega. Não. É assunto arrumado. Foi muito desgastante a nível familiar, a nível profissional, a nível político. E houve esse tipo de comentários menos bons, tá vendo? Que me magoou, me deixou profundamente magoado. Eu reuni a minha equipe na altura de campanha, os candidatos todos, e disse assim, olha, eu não sei vocês, eu acho que nenhum de vocês aqui nunca foi ao Brasil. Eu lá fui cabo eleitoral de vereadores, de candidatos a prefeito, e a gente atua em todos os campos, a gente vai a todo lado. A partir de hoje nós vamos fazer isso. Isso em campanha. Mas ainda reconhece créditos a André Ventura ou não? Eu não posso dizer que deixo de apreciar muitos dos projetos que ele tem, e acho que era uma mais-valia algum dia chegar e ter alguma pasta que lhe desse esse desafio de provar que realmente é capaz de levar em frente aqueles projetos políticos que ele tem. Vamos voltar um bocadinho atrás. O diferente que teve com o vereador do PS, Miguel Fernandes, no Executivo, em plena reunião, está ultrapassado? Ele é uma pessoa difícil, de personalidade difícil, tá vendo? Se julga muito competente, mas não é, tá vendo? E eu não admito quando entra numa discussão com meio conhecimento, ou se faz uma discussão com o conhecimento todo e aguenta essa discussão até o fim, ou então não começa. E
está ultrapassado a nível pessoal, a nível político. O PS, como eu disse logo nas primeiras reuniões, comigo não passa. O Partido Socialista, a linha d'água deles comigo é bem distante, não tem hipótese nenhuma. Se dependesse do meu voto para aprovar alguma coisa que venha da parte deles, que eu veja que não é benéfico para o município de Sesimbra, não passa. E se for benéfico, passa? Posso me abster também, né? Tem esse voto. O que viabiliza. O que viabiliza? Ou não? Eu até então tenho espera, viabiliza, nesses 2 anos eu posso... Ou não. Eu, nesses 2 anos de governo, eu tenho estado à espera de alguma proposta deles que venha trazer alguma melhoria para o município de Sesimbra. Ainda não vi nenhuma. Vamos ao orçamento, já aqui falámos no orçamento municipal. Este último orçamento foi, julgo eu, o mais elevado de sempre de Sesimbra. Este orçamento podia ir mais além, ou concorda em absoluto com as previsões apresentadas pela equipa liderada por Francisco Jesus? Bem, o senhor presidente teve o cuidado de trabalhar esse orçamento com todos nós, os 7 vereadores, o qual o PS se absteve, que eu achei tamanha falta de respeito e de consideração para com os sesimbrenses, inclusive do líder, do Nelson Pólvora, que no dia da votação do orçamento ele não compareceu à reunião. O senhor presidente, juntamente com a equipa do financeiro, teve o trabalho de nos explicar, de dar conhecimento dos projetos futuros que levava a esses números. Eu sempre que tenho dúvidas, eu pergunto, eu tiro as minhas dúvidas e achei que dentro daquilo que é comprometido é um orçamento realmente um grande orçamento, um orçamento que nos pôs um desafio acrescido. Os sesimbrenses têm expectativa. Quando um orçamento é tão volumoso, a ansiedade é grande, a expectativa é grande do que vai acontecer, quais são as obras, quais são as melhorias. Sabemos que a Delegação de Competências da Educação nos trouxe um acréscimo de trabalho, mas não nos trouxe verbas. É muito fácil apontar o dedo aos presidentes de Câmara e esquece do governo central. O governo central delegou funções, mas não mandou as verbas. Verbas mandou, não serão no valor que os autarcas dizem que seja suficiente pelas contas. Nunca chega a tempo e horas as verbas. Entregou escolas completamente danificadas, que eu acho que aqui também deve ter. Acho que o presidente de Câmara daqui também tem passado por isso. É um desafio acrescido. A área da educação nos trouxe uma responsabilidade acrescida. Juntamente com isso, teve que ser revisto todos os números, teve que ser revisto todos os projetos prometidos, vamos dizer assim, porque, sinceramente, o orçamento são números que quem está de fora fala, dá para fazer muita coisa aqui. Realmente dá, mas quais são as prioridades? O que é que alteraria neste orçamento e que tornava prioritário que não esteja tão evidente ou tão sublinhado pela gestão CDU sobre Márcio Sousa? O que é que alteraria neste orçamento municipal? Em números eu manteria. O que eu acrescentaria era alguns adjetivos. Eu acho que eu tenho aquelas prioridades que não deixo escapar. Eu tenho a saúde, a educação, a segurança, as vias públicas, e eu acho que era mesmo necessário olhar para isso. Nós temos uma freguesia que, segundo estudos, deve ser a maior do país, que é a Quinta do Conde. Tem uma necessidade grandíssima, aquilo cresce todos os dias. Conhece a Quinta do Conde? Conheço. Quinta do Conde é um vulcão, né? Então aquilo está em evolução todos os dias, aquilo cresce, aquilo tem uma necessidade grande. Quinta do Conde necessita de um melhor centro de saúde, de um melhor quartel da guarda,
de uma loja do cidadão, tudo isso tá aí nesse orçamento. Precisa de uma nova escola, temos um problema gravíssimo nas escolas. Mas tudo isso são competências da administração central e não do município. Pois, mas se o município não fizer força, vai continuar como está. E a pressão do município é isso mesmo. Então, a gente precisa fazer como? O Estado é o limitador, né? O Estado... Francisco Jus não tem feito essa pressão? Tem. O presidente, como eu estava dizendo, o presidente Francisco tem uma personalidade muito forte, presente e exigente ao mesmo tempo, tá vendo? Foi isso que me fez também aproximar mais deles, porque eu vi uma capacidade política acrescida naquele executivo da CDU, e o que eu não vi no PS, o PS foi mais, como é que eu vou te dizer? Olha, chegamos aqui, balançou as bandeirinhas, mas não acrescentou nada. Eu sei o meu número, sei onde estou, olho para o seu presidente, para vice-presidente, para o vereador Polido e vejo pessoas com empenho, pessoas com dedicação, pessoas com vontade de querer fazer mais. Mas cada vez que eles dão um passo à frente, vem algo do Estado a dizer que, não, calma lá, isso não é assim. Há ali uma série de intervenções que passa pelo Estado. Há lá edifícios do Estado que a Câmara se predispôs a assumir, recuperar, mas também quer exploração. E o Estado diz não. O IMI, a descida do IMI, podia ter ido mais além ou acha que era impossível? Essa foi uma discussão acesa. Vou voltar nas tais contas. Mediante as contas apresentadas pelo presidente em relação ao orçamento, eu acho que foi o que se podia fazer para o município de Sesimbra. Temos um grave problema na rede escolar, com as escolas, que tem que haver intervenções urgentemente, e tem outros investimentos que não pode ficar para trás. E se fosse mais ainda abaixo no IMI, eu não sei onde é que queríamos buscar receita, dinheiro. Comprometeria outras coisas que também têm prioridades. E essa discussão acesa, adjetiva de acesa, porquê? Não é normal? Saiu fora daquilo que são os parâmetros normais das habituais discussões no seio do Executivo? Foi porque começa pelo princípio que, e agora sem medo das palavras, foi um orçamento discutido, acertado entre as três forças políticas ali representadas, eu como vereador independente e o Partido Socialista e a CDU, e ficou tudo ali acertado em reuniões preparatórias, os vereadores e o líder do partido, que eu não sei se é líder, acho que um líder tem que ter uma posição diferente, e quando foi apresentada em reunião de Câmara, em reunião de Assembleia, houve uma discussão sem motivo algum daquilo que estava consertado, se há um entendimento entre as duas forças políticas CDU-PS. Pois, e até então tínhamos falado que há esse entendimento. Eu acho que não deveria ter havido aquela discussão. O que eu percebi, já venho percebendo há algum tempo, que na Câmara Municipal de Sesimbra há dois PS. Há o PS do Executivo, que são os vereadores, e há o PS que é da Assembleia Municipal, que são os deputados. Nunca estão em sintonia. Há uma fratura, aquilo que está a dizer é que existe uma fratura dentro do Partido Socialista. Justamente. Em Sesimbra. Justamente. E que isso se reflete no mau desempenho dos vereadores eleitos pelo PS. Reflete nisso. No mau desempenho político deles. Porque eles sabem que na Câmara Municipal, os vereadores votam a favor um projeto apresentado pela CDU, mas na Assembleia Municipal não vai acontecer o mesmo. O que eu vejo nisso tudo, estando cá de fora e vendo como se tivesse o Benfica jogar com duas equipas, Benfica contra Benfica. Benfica A contra Benfica B. Justamente. Não há entendimento. O líder de bancada da Assembleia Municipal do PS não concorda, que é visível nas reuniões, com aquilo que os vereadores do PS aprovam nas reuniões de Câmara. Aí eu pergunto, o que se passa? Não há entendimento partidário? Fica aquela nuvem. E aí vem essa discussão, esse problema, porque nós sentamos ali, sabemos que aquilo está
tudo acertado. As reuniões às vezes duram 3, 4, 5 horas, sem necessidade alguma. O público às vezes deixa de nos assistir porque não vê nada que os pregue à frente das câmaras da televisão para assistir aquela reunião, porque passa o As reuniões da Assembleia Municipal ou da Câmara Municipal? Da Câmara Municipal e principalmente da Assembleia Municipal. As nossas reuniões acabam às 2 da manhã, começa às 9 da noite, às 2 da manhã. De repente, quando está uma coisa que o pessoal assistiu a reunião de Câmara e viu que aquilo está consertado, está acertado, foi aprovado. Chega na reunião de Assembleia, não é nada daquilo. E gera aquela discussão em que se percebe que não há entendimento entre o Partido Socialista. Não há entendimento entre os 3 vereadores do Partido Socialista. Não há entendimento. Cada um puxa para o seu lado. Então já não é só entre os vereadores e a bancada da Assembleia Municipal. O que está a dizer é que é também entre vereadores entre si, e depois também de uma falta de sintonia com os membros da Assembleia Municipal. É isso mesmo. O que eu percebo e sabe que a gente nos corredores escuta e informações, e eu não me dou só com o pessoal da CDU, me dou com o pessoal do PS, com o pessoal do Chega, com o pessoal do PSD, do Aliança. Isso mais à frente eu comento. Não, pode comentar já. Eu já comento. Já tinha um aí na manga. O que acontece é que não há um entendimento entre o líder de bancada da vereação do PS com os outros 2 vereadores. E isso é visível. O líder de bancada poucas às vezes fala nas reuniões de Câmara. Fala o vereador Miguel Fernandes, fala a vereadora Argentina, mas vê que são coisas que não foi de um entendimento global entre eles. Não há entendimento, não há. Cada um assa o seu peixe e vende o seu peixe como quer. Então, dê-nos lá a conhecer esse trunfo que disse há pouco que trazia na manga. Não, é que a grande pergunta nesses últimos dias foi: então, vereador, vai sair candidato a deputado, qual força? A malta estava sempre a me colar o Chega novamente. E eu disse, o Chega, passado. Mas para estas legislativas? Sim. Fui abordado pelo Partido Aliança, que é liderado agora pelo Jorge Nunes Sá. E foi uma decisão em que foi consertada. Inclusive, falta em um nome também de um dos vereadores do Chega que deixou o partido, que é o Nuno Afonso. Um abraço para o Nuno Afonso de agora, de Sintra. Saiu a candidato pelo Aliança, candidato à Assembleia Legislativa, pelo Ciclo de Lisboa. Foi feita uma aproximação e uma conversa formal e um convite que o integrasse aqui agora a campanha desse lado de cá, juntamente com o presidente da Aliança, seria um número 2, e eu disse que não. Não por respeito ao Sesimbrense, por respeito ao cargo que agora ocupo, e também pela a falta ainda de experiência política. Eu acho que cumprir um mandato como vereador na Câmara Municipal de Sesimbra vai me dar esse suporte para futuro lançar uma candidatura que vai acontecer para a Câmara Municipal em 2025. E era esse grande desafio que eu deixei passar. Muitos não deixaria e eu disse não. Eu tinha reservado esta questão para o final da nossa entrevista, mas sendo assim vou atalhar caminho e não resisto a perguntar-lhe qual será o seu futuro político. Acaba de nos revelar que recusou uma proposta para integrar uma lista pelo Círculo de Setúbal, Lisboa. Sim, Setúbal, pelo Partido Aliança, às próximas legislativas. Qual será o futuro político de Márcio Sousa? Iremos ver Márcio Sousa a candidatar-se às próximas autárquicas de 2025 por outra força política? Sim. O Márcio Sousa vai ser candidato em 2025, sim. Se é por uma força política ou se é independente, eu ainda vou reservar para o futuro. Mas serei candidato, sim. Já foi convidado por alguma força política para figurar nas suas listas? Já fui convidado para encabeçar as listas de 2025. E, no entanto, o meu compromisso, como eu disse há bocado, tem
tenho caráter e meu compromisso é manter esse apoio à CDU até o final do mandato, custe o que custar. Eu acho que eu já referi isso em reunião de Câmara, mas eu queria que quem estivesse nos ouvindo prestasse muita atenção nisso. Eu governo ao lado da CDU, pro bem ou pro mal. Se no final do mandato fizer um balanço, falar assim, vereador, mas não aconteceu nada. Você estava lá. Eu não vou me esconder, eu vou dizer, estava sim. É verdade, sim, senhora. Vereador, olha, aconteceu isso e você estava lá. É verdade, eu estava lá. O que você acha? Tá bom? Foi suficiente? Poderia ser melhor? Eu vou dar a minha opinião. Mas eu não me escondo. Eu disse isso ao presidente, disse isso à vice-presidente e aos vereadores do Partido Socialista. Porque o acordo que eles fez com a CDU é: correu bem, o PS está junto. Correu mal, foi a CDU e foi o Independente. Eu não estou ali para isso. Eu não tenho uma bandeirinha política mais atrás de mim. Eu tenho o povo de Sesimbra. O que está a dizer é que nas próximas autárquicas poderá integrar as listas da CDU? Não. Foi convidado pela direita, então? Sim. Mesmo colocando-se ao lado da gestão CDU neste mandato? Eu sempre que é me dirigido um convite, eu tenho o cuidado de dizer que eu estou a governar no município ao lado da CDU, uma força de esquerda, mas a qual eu me comprometi e não vou deixar o compromisso que firmei com o seu presidente, que é uma pessoa que até então tem me mostrado caráter, brio político com aquilo que se comprometeu comigo. Não me exige nada, eu não tenho que votar tudo aquilo que a CDU apresenta favorável. No entanto, vota. Tiro minhas dúvidas antes. Sempre que eu tenho alguma dúvida, ligo ao presidente, eu falo com o presidente, mando um e-mail e pergunto aquele ponto, por que está indo ali, que eu não percebi muito bem, por que aquilo vai para reunião de Câmara. Mas já votou alguma vez contra uma proposta da CDU desde que assumiu o pelouro da Proteção Civil? Eu acho que contra não, mas já abstive. A abstenção é viabilizar. É o que o PS faz. Eu acho que o voto de abstenção nem é carne nem é peixe. Acha que os cidadãos eleitores vão perceber esta dicotomia, digamos assim, de hoje apoiar uma governação à esquerda e amanhã poder voltar a surgir numa lista de um partido de direita? Olha, eu posso dizer que tem sido rotulado como o vereador do povo. O Sesimbrense encontrou na minha pessoa, como vereador, a aproximação da política. Uma política de proximidade. Eu estou exposto. Eu estou todos os dias no meu espaço comercial, faço o que tem que fazer na Câmara e estou lá todos os dias. Não me escondo de ninguém, falo com toda a gente, recebo toda a gente. Isso deu-lhes uma certeza de que, afinal, os políticos existem. Não é só na altura das campanhas. Essa proximidade com que as pessoas me procuram e leva alguns dos seus problemas, das suas sugestões. Muitos dos problemas que levam, eu posso ser muito sincero, não é da minha pasta. Ou é com o presidente, ou é com a vice-presidente, ou com o vereador Pulido. E eu tento sempre canalizar e encurtar o caminho para que as coisas corram da melhor maneira. E sempre que um problema é resolvido, eu digo sempre, olha, foi o presidente. Porque eu acho que é importante dizer quem é que resolveu, quem é que foi o fulano. Eu sei que para as pessoas, não, foi o vereador Márcio. Não, o vereador Márcio está aqui e, como eu disse no início, eu quase fui colocado na cruz e queimado como Joana d'Arc, né? Mas felizmente esse lado passou, as pessoas procurou e até mesmo aqueles mais radicais militantes do Chega teve o cuidado de vir falar comigo e perguntar o que realmente aconteceu. E eu expliquei. O que aconteceu foi um desentendimento com o presidente da distrital. E digo o nome, sempre que falo, eu falo e não me escondo. Não me escondo. Fiquei... Se falar que era isso que eu queria, não era isso que eu queria. Eu andei com a camisa do Chega, eu fui visitar as comunidades ciganas do município de Sesimbra, eles não gostaram. Mas eu fui. Porque para mim todos contam. Para mim todos contam. E acredito eu que muitos dos da etnia foram votar porque eu tive essa capacidade de proximidade, de perguntar quais são as necessidades, por que eles viviam daquela maneira, qual era o grande impedidor. E fui muito bem recebido. Cometi um erro. Tirei fotos com o polo do Partido Chega no meio do pessoal da etnia e enviei para o partido. E veio lá de cima um mandato que
não era para me aproximar daquele tipo de gente. Começou assim o meu desgosto por estar integrando aquela força, quando olhava para alguns de uma maneira e para outros de outra maneira. E eu disse que para mim todos contavam e que eu ia continuar a minha caminhada. Portanto, resumindo e concluindo, o Márcio Sousa coloca as pessoas no desenvolvimento da prática política acima dos partidos, independentemente de estar a defender projetos, venham eles de esquerda ou de direita. O que conta é o desempenho do político, do decisor político, enquanto a pensar pela sua própria cabeça. É isso? Essa proximidade com as pessoas, com os sesimbrenses, me deu essa segurança de que o caminho, quando tudo bem, eu sou o voto decisor, é verdade, eu sou aquele voto que pode decidir o que está sendo votado no momento, na reunião de Câmara. Mas me deu também a segurança de transmitir para as pessoas que, não, afinal, o político está ali, ele serve para isso mesmo, ele é um representante do povo. Um eleito local é representante do povo. Não para ser manobrado pelas diretrizes de um partido, é isso? Justamente. E quando você percebe que o povo está do seu lado, aquele medo de dizer não e dizer sim, fica quase nulo, inexistente. Eu não viro as costas a ninguém. Todos que me procuram têm uma palavra amiga, eu falo com as pessoas, eu escuto as pessoas, eu tento perceber o problema das pessoas, o que eu posso fazer pelas pessoas. É isso que está faltando no político local, essa proximidade. Nós não podemos aparecer só de 4 em 4 anos nas ruas. As pessoas têm que saber que estamos presentes todos os dias. Eu não viro as costas a ninguém. Eu sei que há eleitores do PS, da CDU, do PSD, de vários partidos que me procuram. Se a CDU procurasse para integrar as listas nas autárquicas de 2025, aceitaria ou ponderaria, por exemplo, já que neste momento declara apoio na gestão de Francisco Jesus? Eu aceitaria com uma condição, com uma condicionante. Eu apresentaria as minhas propostas para o município, mas iria na lista da CDU como independente. E se mantiver, eu já falei isso várias vezes e vou ser bem claro aqui, se for o presidente Francisco o candidato, eu já disse isso a ele e disse aos vereadores do PS e aos sesimbrenses todos de boca cheia, se for o seu candidato, o seu presidente pela lista da CDU, tem meu apoio. Eu adquiri um respeito, uma admiração, um carinho especial por aquela pessoa, porque antes de eu chegar na Câmara me vendia um Francisco Jesus. Quando eu cheguei na Câmara eu conheci um outro Francisco Jesus. E tudo aquilo que ele se comprometeu com a minha pessoa enquanto político, até então ele não falhou em nada. Então não posso dizer que, agora, se for outro candidato da CDU que eu não me identifique, não conta comigo. Estamos na reta final desta entrevista, mas eu gostava que nos traçasse também a sua visão sobre uma das questões que tem marcado a agenda mediática e também política e que passa pelo problema da habitação. Sesimbra também apresentou a sua estratégia local de habitação, uma estratégia que, na opinião de Márcio Sousa, é a mais correta ou que poderia ainda ser melhorada? Para o município de Sesimbra, aquilo que foi apresentado é o suficiente. Não podemos ir além, também não podemos deixar de olhar para a realidade do país, né? É um problema a nível nacional, a habitação. Eu outro dia tive a comentar num grupo de amigos em que eu fui fazer uma visita aqui na Quinta do Conde e me fizeram justamente essa pergunta. Alguns acham que foi um pouco otimista essa estratégia, e eu disse, não, é verdade, eu também, se estivesse do lado de lá, eu pensava da mesma forma, mas como eu estou do lado de cá, eu acho que foi o que se consegue fazer para Sesimbra naquele momento, nesse momento, é isso, não dá para mais, não, porque as pessoas acham que é só construir casas e tá resolvido. Não é bem assim, existe uma estratégia, e no entanto eu comentei, falei, olha, nós estamos a falar de Sesimbra, eu há poucos dias estive na capital, em Lisboa,
E eu cheguei em Lisboa às 8 da manhã e eu achei que os caixotes do lixo estavam... As caixas de papelão estavam se movimentando sozinha. Não, eram as pessoas a se levantarem. Aquilo me chocou de tal maneira. E quando eu vejo hoje os candidatos a primeiro-ministro, inclusive o do Partido Socialista, a dizer que tinha uma estratégia, e a gente sabe que ele falhou em todas as pastas que assumiu. Todas as pastas, não podemos deixar aqui de referir isso. Ele prometeu ferrovias, teve na pasta, fez 1 quilômetro de ferrovias, né? Quando saiu da pasta. A TAP, que ele ia melhorar, enterrou lá milhões, se calhar resolveu o problema da habitação, com o dinheiro que foi posto na TAP. Então, e depois viram-se para as câmaras. Eu acho que Palmela, né? Também passa por isso, não passa? O problema da habitação é transversal de uma ponta à outra do país. E não se resolve com mais 2 anos de mandato. Esquece. Não é em Sesimbra, não é em Palmela, não é em Setúbal, não é em Lisboa. Tem que haver um planeamento a longo prazo. Longo prazo. Eu acredito que nenhum dos municípios... eu tive agora no final do ano passado no Encontro Nacional de Autarcas, e dos 308 municípios tinha 276 presidentes de Câmara representados. Faltou 2, que para mim são 2 câmaras muito importantes, que é o de Oeiras e do Porto, que eles acham que... E eu fiquei muito impressionado ao ouvir eu apontei o número, 218 presidentes, não foi 218, tinha 218 inscritos, e a maioria que falou foi do Partido Socialista, e todos queixaram do governo central, que não havia uma estratégia para habitação. E assim chegamos ao fim. Muito obrigado, Márcio Sousa, vereador independente no Executivo Municipal de Sesimbra. No arranque do diagnóstico que estamos a levar a efeito pelos Executivos Municipais da Península de Setúbal, regressaremos na próxima semana, tendo como convidado exatamente o vereador do Partido Socialista, Nelson Pólvora. Até lá, tenham um ótimo fim de semana. Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta.